Olá, queridos irmãos. Como vocês sabem, nós estamos mergulhados nessa temática de ministérios orientados pelos dons. Compartilhamos isso em um seminário e agora estamos com essa proposta de semana após semana, durante 10 semanas, nós estaremos compartilhando esse assunto nos nossos pequenos grupos. É muito importante que vocês leiam e já tenham em mente os textos de Romanos 12, 1 Coríntios também, capítulo 12, e Efésios, capítulo 4. Então, esses três textos servem de base para os nossos estudos, tá? Romanos, capítulo 12, do versículo 3 ao versículo 8, 1 Coríntios também, capítulo 12, do versículo 4 ao 11, e também o versículo 28, e Efésios, capítulo 4, versículos 11 e 12. Esses três textos nos darão muito dos nossos conceitos e nos darão uma lista de 20 dos 30 dons que serão tratados, tá? Então, baseado nesses textos, nós retiramos um conceito sobre dons. Dons é a capacitação ou a manifestação do Espírito Santo dado, né, a nós pela graça e pela sua vontade, com o propósito de cumprir um bem comum, ou seja, edificar a igreja. Então, é importante a gente entender isso, tá? Então, os dons, eles são uma capacitação, é o poder de Deus fluindo através de mim para um serviço específico, né? Para uma ação específica. Tá? Então, os dons de Deus é uma capacitação que o Espírito Santo nos dá. É algo, de fato, espiritual, né? Celestial. Agora, eu gosto muito dessa expressão usada em Romanos, que diz que os dons, eles são a manifestação do Espírito Santo. Por isso que nós, enquanto igreja, se nós desprezarmos os estudos, o desenvolvimento dos dons, nós perdemos a manifestação do Espírito Santo. Então, isso para nós, como igreja, seria um terrível caos. Não é? Uma igreja sem a manifestação do Espírito Santo por meio dos dons é uma igreja que se esfria, uma igreja que não reflete a glória de Deus. Por isso, eu e você temos que entender quais são os dons que nós já recebemos e usá-los com bastante temor, né, e desenvolvê-los para que a manifestação de Deus cresça em nós, edificando sempre a igreja. Então é importante você entender que o dom ou os dons são a capacitação e a manifestação do Espírito Santo em nós, entender que eles são nos dados, eles foram nos dados e alguns ainda serão dados a você e a mim, sempre pela graça e pela vontade do Espírito Santo, porque é Ele quem sabe a utilidade e a necessidade desses dons dentro do contexto da igreja. Também é importante entender o propósito, né, dentro dessa definição que nós acabamos de citar. O propósito é sempre para o bem em comum, né? É sempre para o bem comum, é sempre para a edificação do outro. Isso é importante entendermos, porque isso de alguma forma nos blinda de uma ideia, né, de que por termos tais dons somos melhores do que outros, ou merecemos um tratamento diferenciado. E, na verdade, isso biblicamente não tem nenhum embasamento. Os dons não são para a nossa glória, e sim para o bem comum e para a edificação da igreja. Tá? Então guarda essa definição no seu coração. Essa definição contempla significado, contempla propósito e traz conceitos importantes sobre os dons. Ainda, tomando como base esses textos, nós entendemos que quando recebemos os dons, isso não basta, né? Ou seja, eles precisam ser usados de tal forma, desenvolvidos de tal forma, que eles sejam aprimorados, né? Por isso, Romanos 12 também nos diz que os dons devem ser usados, e ali ele cita 4 maneiras de usarmos os nossos dons. Então ele diz, os dons devem ser usados com fé, né? Então a fé, ela vai potencializar os dons que nós temos, ainda que a fé também seja um dom, né? Então a fé, ela vai potencializar os nossos dons, a dedicação, não é? A generosidade e a alegria. Tá? Então, os dons devem ser usados com fé, com dedicação,
com generosidade e com alegria. Negar o uso dos nossos dons certamente terá consequências, não apenas para o corpo de Cristo, que será prejudicado pela ausência do nosso serviço, mas também no dia que nós nos apresentaremos diante do Senhor. Outro conceito importante sobre os dons é que todos nós temos os nossos dons. Todos os cristãos têm dons. Pastor, é possível que alguém não tenha algum dom? Não é possível. A Bíblia diz em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10, Pedro nos orienta dizendo: sirvam uns aos outros, né? Perceba que aqui está o propósito dos nossos dons, né? Servir uns aos outros. Então Pedro diz: sirvam uns aos outros, cada um de acordo com o dom que você recebeu, tá? Então, cada um de nós recebe dom ou dons para servir uns aos outros. O texto que estamos lendo, de 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10, ainda complementa com informações importantes. Pedro diz: dessa forma, vocês serão bons administradores das bênçãos do Senhor. Ou seja, quando nós servimos uns aos outros com os nossos dons, nós estamos administrando as bênçãos que recebemos do Senhor. As bênçãos aqui são os dons que Ele nos deu. Tá? Então, quando nós servimos uns aos outros com os dons que Deus nos deu, nós estamos administrando bem as bênçãos que Deus nos deu, as quais se manifestam de várias maneiras. Ou seja, aqui em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10, nós entendemos que todos nós temos dons, ainda que esses dons se manifestem em capacidade e em atuações diferentes. Então, isso também é relevante, ou seja, se eu tenho o mesmo dom que você, não significa que o uso deste dom esteja no mesmo nível. Um de nós pode, por causa da fé, da dedicação, da generosidade e da alegria, termos citados em Romanos 12, pode ter desenvolvido esse dom mais do que o outro. Então, o dom é o mesmo, mas a capacitação desse dom, a capacidade de usá-lo, pode estar em níveis diferentes. Tá? Então, essa informação é importante para que você não julgue se tem ou não tem um dom pela proporção desse dom manifestado no outro. Não é? Então, eu posso ter o dom da fé, você também pode ter o mesmo dom, mas um de nós dois pode ter desenvolvido este dom mais do que o outro. Então, além da capacidade, né, do desenvolvimento, que pode diferenciar o nível dos nossos dons, também tem a diversidade na atuação. Então, por exemplo, eu posso ter um dom de evangelista e usar esse dom para pregação para uma grande multidão. Você pode ter o mesmo dom de evangelista, no entanto, ter a sua atuação mais voltada para o contato pessoal, né, individual. Outro pode ter o mesmo dom de evangelista e ter uma atuação voltada para a produção de conteúdos ou para a produção de livros, de materiais também evangelísticos. Né? Então, todos nós temos dons, ainda que em capacidade ou em atuação diferente. Então, olha só, já conceituamos um pouquinho os nossos dons como a manifestação e capacitação do Espírito Santo, dados a cada um de nós conforme sua graça e sua vontade para o uso de um bem comum e para a edificação do corpo. Já entendemos que os nossos dons devem ser usados com fé, dedicação, generosidade e alegria. E agora estamos entendendo que todos nós temos dons, ainda que em capacidade, né, ou em nível e atuação divergentes. Algo também que a gente pode complementar sobre os nossos dons é que os nossos dons são para toda a vida. Romanos 11, 29 diz que os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. Esse mesmo versículo, na versão VFL, se torna mais claro ainda. Ele diz assim, Paulo diz aos Romanos, né, capítulo 11, versículo 29, ele diz: pois Deus nunca muda a sua maneira de pensar,
a respeito das pessoas que ele chama e das coisas que ele dá para essas pessoas, né? Então, o dom que nós recebemos, nós nunca os perderemos. Porventura, se você se distanciou da verdade, ou se você se envolveu com algum tipo de, não é, de pecado ou de moralidade, enfim, esses dons permanecem em você e vão fluindo à medida que você se reconcilia, não é, com o Espírito Santo. E uma última informação para a gente encerrar essa primeira aula é que nós haveremos de prestar contas sobre a forma que usamos os nossos dons. Esta informação é de grande relevância, porque se nós desprezarmos o uso ou o desenvolvimento dos dons que nós recebemos, um dia teremos que dizer para o Senhor o porquê fizemos isso, o porquê negligenciamos o cuidado com a sua noiva, o cuidado com a igreja, o porquê negligenciamos a sua manifestação ou a sua capacitação em nós. Há um texto de Romanos 14, versículo 12, que diz que assim cada um de nós terá que prestar contas a Deus daquilo que fez. E ainda em Mateus 25, 19, na parábola dos talentos, nós encontramos uma descrição, né, uma referência que diz: depois de muito tempo, o Senhor daqueles servos voltou e acertou contas com eles. Ele, o Senhor, nos deu dons, nos deu capacitação e ele voltará para acertar contas conosco. Na nossa próxima aula, nós começaremos a falar e compartilhar sobre cada um dos 30 dons que serão ministrados. Deus te abençoe.